E temos já o especialista em relações internacionais, o Wellington Calazans, que está, portanto, já em direto. Muito boa tarde, Wellington. Aqui a olharmos sobre a razão, então, deste bombardeio a Israel. Antes, boa tarde, Wellington. Boa tarde, Karina Cacola. É um prazer estar aqui. Boa tarde a você que assiste ao canal de notícias. Bem, essa situação vivida, essa tensão que já foi iniciada há algumas horas, menos de 24 horas, entre Israel e Palestina, é algo que é histórico, já são mais de 8 décadas, então não podemos fazer aqui um recorte como marco zero, a partir dos ataques perpetrados a partir das primeiras horas dessa madrugada, considerando que isto é o início de tudo, porque não é. Seria o grande erro de análise, assim como foi julgar a ação militar russa na Ucrânia a partir do 28 de fevereiro de 2022. Então, há aí uma série de fatores que vêm sendo acumulados historicamente e, muito recentemente, um aprofundamento muito grande de Israel na ofensiva para a formação do Estado de Israel na Palestina. Os palestinos têm sido, sim, vítimas de uma série de ações cruéis de Israel e acredito que a expressão contra-ofensiva ou contra-ataque seja mais justa na análise do que simplesmente um ataque. Um outro aspecto importante é que eu atentamente acompanhei aqui a sua nota introdutória e vi que vários países falam sobre civis inocentes de Israel. Ora, o mesmo acontece com civis inocentes na Palestina, inclusive mulheres e crianças e idosos. E são muitos os relatos sobre os ataques de Israel contra os povos palestinos. Então, não há aqui ingênuo, assim como não é um momento oportuno para rotular este ou aquele de terrorista. Porque o conceito de terrorismo ele é muito mais amplo do que esta simplificação de uma estética. Recentemente, o chefe do Mossad falou que apoiou na Síria a Al-Qaeda. Então, é terrorismo isso também, não é? E a forma como Israel vinha procedendo dentro do território palestino também é terrorismo. Então, não podemos aqui rotular este ou aquele de terrorista. Não podemos dizer que todos os civis de Israel foram atacados, porque o próprio sistema de recrutamento de Israel, homens e mulheres podem andar armados e são parte do exército. Podemos dizer, sim, que são militares desarmados, mas não todos civis. Então, há muito mais complexidade nessa análise do que simplesmente querer estabelecer um marco zero a partir do ataque de ontem. Então, Karina, é lamentável, são vidas humanas que estão sendo perdidas, vai haver um aprofundamento natural, porque Israel não pode simplesmente permitir que os seus cidadãos sofram, né, as consequências desse acúmulo de ódio por parte dos palestinos. Em contrapartida, a união de Hamas com Hezbollah fortalece em muito as posições palestinas, ainda que em grande desvantagem em relação à capacidade militar de Israel. Então, o prognóstico aqui é de disputas sangrentas, com muitas mortes, e neste momento o mundo precisava de diálogo, né? Temos aí como único fator positivo dessa situação na Ucrânia que Europa, Estados Unidos e a própria Rússia não podem mergulhar de cabeça nesse conflito, neste momento. Então, eu não sei se isso favorece a um lado ou ao outro, mas a disputa vai ficar muito localizada naquela região do planeta.
Wellington, Então, não... sei Pois que não. esta região, sei que a Palestina tem 12 estados. Isto para perguntar, afinal, em que estado é a Palestina diante de todo este... de dois governos, digo, e que diante disso, afinal, qual é o estado, que estado é a Palestina? Olha, essa é uma grande questão, porque até nisso foi possível dividir a Palestina. Se formos olhar a resolução das Nações Unidas para aquela situação em 1946, nós vamos ver que existia um Estado palestino e existia Israel. E agora, apenas acompanhando a evolução do mapa, nós vemos exatamente como aquilo tudo aconteceu e em que pé chegou essa situação. Então, o governo reconhecido da Palestina, de alguma maneira, é visto por muitos cidadãos da Palestina como um governo que pouco trabalha para a causa palestina. Isso não tem sido dito na imprensa porque não é conveniente para interesses de Israel, e Israel, convenhamos, controla bastante o que é difundido na imprensa de todo o mundo. Por isso essa narrativa muito padronizada da imprensa ocidental em torno da questão recente que estamos aqui comentando. Mas existe o Hamas, que defende ao seu modo a questão da Palestina, e existe o governo da Palestina, que o Mahmoud Abbas, em tese, representa toda a Palestina, mas que é visto não só dentro da Palestina, como em vários povos árabes, como um títere de Israel, que facilita as ações militares de Israel dentro do próprio território. Algo que não é incomum nos tempos de hoje, né? Temos testemunhado em diferentes países em que os representantes são nada mais, nada menos do que fantoches, que defendem interesses de terceiros dentro do próprio território. Então... Wellington, aqui, se olhar para aquilo que é a sua dissertação em torno deste ataque, pode-se considerar que o Hamas é um cancro para aquilo que é a própria estabilidade a nível desta região? Não, não considero dessa maneira. Acredito que seja um grito de socorro. O Hamas é um grito de socorro. E não podemos aqui criar o estereótipo de que o Hamas é apenas terrorista, porque não seria justo com crianças, jornalistas, mulheres e idosos palestinos, que falamos em Angola palestinianos, né? Que sofreram também as ações de Israel. Estamos falando aqui de uma disputa de 8 décadas. Não estamos falando de um recorte que começou há poucas horas, há menos de 24 horas. É algo muito profundo, que não pode ser analisado na superficialidade das manchetes de uma imprensa viciada em propaganda. É preciso que tenhamos essa atenção, e você que está me assistindo, eu faço aqui o apelo para que busque, inclusive com muita dificuldade, mas na internet existe material disponível, para que você possa estabelecer a diferença de visões entre os árabes e os, vamos chamar assim, de a parte pró-Israel, não é? É uma briga de narrativas. Estamos aqui tentando desfazer, para facilitar a compreensão, desfazer uma narrativa predominante, para que a minha opinião seja vista como apenas uma torcida por este ou por aquele. Eu defendo a paz e defendo o marco de 1900 e agora me falhou a data, 1967, é isso aí, para o marco do início de um mapa que não vinha sendo respeitado por Israel, né? Quando ali houve um conjunto de etapas que foram aprofundando esse conflito, que eu caracterizo como limpeza étnica, certo? Vimos ali em Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza, em 1967, o avanço de Israel, e que isso não pode ser negligenciado. A história não começou ontem, é uma história que vem sendo acumulada. E óbvio, quando falamos em perdas de vida, especialmente falando para uma televisão pública de Angola, que é um país que experimenta
um pouco mais de 2 décadas a paz e que tem hoje o know-how através do povo e dos representantes, o know-how para falar de paz, nós precisamos ter cautela para que não seja feita apologia a um lado ou ao outro lado da guerra, porque Wellington, sei que é apaixonante por histórias também. Há pouco tempo pedia que o telespectador recorresse também à investigação para compreender melhor o princípio desta guerra que hoje também aí se verifica, mas agora também, de forma resumida, puder ajudar o telespectador, afinal, a compreender a origem deste todo conflito. Olha, a criação do Estado de Israel se deu em 1948, não é? Agora, a ocupação da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, como eu coloquei aqui, e a faixa de Gaza, em 1967, formam um conjunto de etapas, né, que esse conjunto aprofunda o conflito. E ele foi caracterizado por ações brutais de Israel contra a Palestina. Não é? A Palestina sozinha hoje não teria mínima condição de defesa. E a recente aproximação do Hamas com o Hezbollah, como eu coloquei lá no início do meu comentário, é um fator que fortalece em muito as posições da Palestina para um confronto em relação a Israel, que é um Estado extremamente armado, com uma inteligência que é considerada uma das melhores do mundo, que é o Mossad, e que está certamente muito bem situada diante deste problema que está vivendo hoje, e por isso eu temo aqui um banho de sangue muito grande. Então, não podemos desprezar essas questões históricas, porque houve também omissão das Nações Unidas e de alguns países quando ficaram limitados à emissão de notas de repúdio, que não alteram o cenário de mortes, de perseguições, de restrições, de humilhações que vinham sendo impostos por Israel aos povos da Palestina. É por isso que, quando você fala que eu sou um apaixonado por história, não é uma questão de paixão, é uma necessidade imperativa de fazer uma reflexão a partir do hoje com base no alicerce que foi criado. E esse alicerce não foi de estabilidade, foi de hostilidade entre as partes, de uma provocação recíproca, é bem verdade. No entanto, com uma grande, ampla vantagem de Israel, basta olhar o mapa de 1946, 48 até os dias de hoje, que fica fácil compreender como a Palestina foi perdendo espaço e, com isso, o sacrifício de pessoas e muitas vidas foram perdidas e que não foram aqui acusadas às autoridades de Israel, por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional em momento algum, não é? E eu faço essa reflexão porque recentemente, por causa das crianças, né, alegadamente da Ucrânia na Rússia, o presidente russo foi condenado por aquele tribunal. Então, nenhuma autoridade de Israel foi condenada pelas ações na Palestina até aqui. E é por isso que eu falo que é importante chamar isso de contra-ataque e não de ataque, porque os ataques vinham sendo impiedosamente aplicados por Israel junto à Palestina, contra a Palestina mais precisamente. Então, o melhor caminho a ser trilhado neste momento é o de diálogo e o recuo de Israel para evitar um banho de sangue muito grande, porque ainda que países como Turquia, como países árabes e alguns outros, em notas oficiais, tenham feito um apelo à paz, quem acompanha a movimentação bélica e os patrocínios desses países a determinados grupos, sabe muito bem que ao Irão, né, que chamamos no Brasil de Irã, apoiar através do Hezbollah o Hamas, as coisas tendem a ser extremamente negativas do ponto de vista da busca pela paz. Então, é preciso que as autoridades internacionais, longe de iniciarem essa onda de condenações, elas apelem ao diálogo
para que seja evitado o pior. Na verdade, o pior já começou, mas é preciso que estanque imediatamente. Wellington, aqui a tocar também qual deverá ser o papel da comunidade internacional, quer das Nações Unidas, como também da própria comunidade internacional em si. Qual deverá ser então o papel? Olha, o Hamas, ele aposta numa reação em cadeia dos países, como eu falei, que têm uma relação religiosa e também já manifestaram apoio antes de acontecer esse episódio aqui, que é o grande tema dessa intervenção. Então, é importante que esses países que, em tese, né, são potenciais apoios ao Hamas, eles, antes de oferecerem esse apoio, eles convidem os outros países que estão fora do conflito para que seja buscada uma linha de diálogo. Somente através do estancamento imediato nós iremos evitar uma situação de muitas perdas humanas, perdas de vidas humanas. Por isso, eu faço esse apelo aqui ao diálogo como algo que não pode e não vai partir entre Israel e Palestina nesse momento. Ele só vai ser possível exatamente como você colocou, Karina. Ele só vai ser possível se for através das forças internacionais, porque sem esse apoio internacional, Israel e Palestina terão que recuar em qualquer tipo de avanço no sentido de aprofundamento deste conflito que foi retomado com muita força da parte palestina a partir das últimas horas de ontem para hoje. Então, é possível esse diálogo? Sim, mas sem esperar isso das partes diretamente envolvidas, porque todos estão muito sedentos por vingança de lado a lado, e esse ambiente é completamente avesso à possibilidade da construção dessa linha de diálogo. Mas é somente assim que iremos conseguir. E vou repetir com muito lamento que a instabilidade em outras áreas do planeta impede que haja um aprofundamento entre muitos países, porque a guerra na Ucrânia já envolve muitos países e, com isso, essa situação entre Israel e Palestina fica um pouco jogada para o canto, não é? Sem a importância que teria numa situação em que o mundo não estivesse totalmente envolvido com a instabilidade decorrente da ação russa contra a NATO em terreno ucraniano. Wellington, vamos só fazer uma pausa e convido a acompanhar também este extrato sobre a reação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que já fala em ganhar a guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Este é extrato daquilo que foi a reação do primeiro-ministro de Israel, que já fala em ganhar a guerra. E volto a si, Wellington, que avaliação faz desta afirmação do primeiro-ministro de Israel? É uma clara afirmação sobre haver guerra? Olha, a guerra já está em curso. Aqui não tem nenhuma outra interpretação. A guerra já está em curso. Ganhar a guerra, que foi a expressão utilizada por Benjamin Netanyahu, é uma questão de saber se o Hamas irá ou não receber apoio de outros países.
Se o Hamas conseguir transformar isso numa guerra religiosa entre muçulmanos e judeus, né, aí teremos um banho de sangue muito grande. Como falei, o Hezbollah, ele já fez um acordo, e um acordo de compromisso de defender os povos da Palestina em caso de ataque de Israel. Então, há quem diga, inclusive, que os artefatos bélicos utilizados neste ataque são todos oriundos do Hezbollah. Então, é tudo muito complexo. Aqui temos o Irão diretamente confrontando o Israel nessa tese do envolvimento do Hezbollah se associando ao Hamas contra Israel. E com isso teremos o que aqui? Potências que agora são nucleares, né? Porque ninguém pode esconder que Israel tem armas nucleares e também o Irão, que agora desenvolveu. E vamos torcer para que não seja necessário o apelo a esse tipo de arma. Seria um ensaio terrível de uma hecatombe que vem sendo construída a partir da instabilidade na Ucrânia e que nós estamos aqui sempre comentando e buscando alertar para os riscos disso, e risco de existência do planeta, da humanidade como a conhecemos. Então, não vejo nenhuma virtude nas palavras do Benjamin Netanyahu ao falar de que vamos ganhar esta guerra, porque isso é apenas o aprofundamento que eu tanto tentei alertar ao longo daqui da minha fala, de que é a última coisa que nós precisamos, é o aprofundamento dessa guerra. E repito, civis de Israel foram sim atingidos, mas não podemos ignorar que os civis de Israel, eles fazem parte dos serviços militares de Israel. Então temos que falar que são militares que momentaneamente estavam desarmados, porque eles têm acesso às armas através das forças armadas do país. Então tudo isso deve ser levado em consideração para não condenar apenas um lado da história. Nesse lado não tem ninguém com razão. Neste lado estão todos errados. Israel, por ter insistido num holocausto, numa tentativa de exterminar completamente os povos palestinianos, como falamos aqui para a televisão de Angola, e da parte da Palestina, os ataques agora também foram contra alvos civis, porque existem também aí crianças, idosos que não têm nenhuma relação com as Forças Armadas. Então, é preciso que tenhamos a compreensão ampla de que são 8 décadas de instabilidade. Não foi construído esse conflito nas últimas horas, por isso não é um ataque da Palestina contra Israel na ótica árabe. Na ótica árabe é uma tentativa de recuperar territórios perdidos. Wellington, então, quem são os parceiros indispensáveis de Israel para aqui, tendo em conta esta afirmação do primeiro-ministro de que já se fala em ganhar esta guerra? Israel não precisa sequer do apelo aos países que são parceiros, que são todos os ocidentais, especialmente os países membros da NATO, né? Respondendo diretamente à sua pergunta. Porque Israel é muito bem equipado militarmente e, em termos de tecnologia, muito bem equipado também. No entanto, não podemos aqui acreditar que países europeus, por exemplo, eu que estou falando aqui do norte da Europa, que já estão em sérias dificuldades econômicas, e como os Estados Unidos recentemente, que foram forçados a retirar por 45 dias o apoio à causa da Ucrânia. Eu acho pouco provável que esses países queiram entrar em um outro conflito quando ainda tem em curso esse da Ucrânia e que já é desenhado aqui o Ásia-Pacífico contra a China, que muitas manobras militares e jogo de xadrez geopolítico tem sido jogado para aquele lado do planeta. Então, como eu falei, foi algo extremamente pensado da parte do Hamas, um ataque neste momento em que os
prováveis suportes, não é, de Israel não podem aderir com muita força, porque o mundo já está vivendo um conflito. Para nossa sorte, isso não irá acontecer, porque se acontecer do apoio de um lado ou de outro para Palestina e Israel, nós estaremos transportando a tensão que é vivida hoje na Ucrânia para mais uma parte do planeta, o que vai aprofundar ainda mais essa guerra, que já tem características de pré-guerra mundial e que já atinge aí Sudão, países africanos, que aconteceram golpes recentes. Tudo isso é decorrência de disputa de Rússia e China com países membros da NATO. Ninguém vai poder negar esse tipo de coisa. E aí, se Israel conseguir o apoio de um lado, o outro lado certamente terá que apoiar, e é o que eu falei. Não vai ter vencedor, todos serão perdedores. Wellington Calazans, que é especialista em relações internacionais, vamos colocar aqui um ponto final. Até à próxima oportunidade. Hoje, aqui em análise sobre o ataque do Hamas, a Israel. Aqui também já passamos algumas reações internacionais, mas este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar ao detalhe e ao pormenor. Wellington, até à próxima oportunidade. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, Karina. Um abraço e um grande abraço ao nosso público.